Salve família, vamos para mais um vídeo para essa quarta-feira, 13 de julho de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ativa o sino de notificações e deixa aquele like no vídeo para fortalecer. Para essa quarta-feira separei 10 palpites com duas opções em média de aposta por jogo e alguns bilhetes prontos para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nessa quarta-feira, temos a nossa banca betpro.com. Temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. E segue lá no Instagram, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa terça-feira, 12 de julho, separei alguns prognósticos para vocês investirem. Deixamos também alguns bilhetes prontos para você investir. Nessa quarta-feira também teremos palpites e bilhetes prontos nos stories do Instagram. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Também temos o grupo no Telegram. São dois grupos no Telegram. Temos o Elonai Palpites, o grupo fechado, e temos o Elonai Palpites, o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa quarta-feira, 13 de julho. Começando aqui pela Liga dos Campeões, qualificação, jogo da volta na partida entre Dinamo Batumi da Geórgia e Slovan Bratislava da Eslováquia. No primeiro jogo bateu 0 a 0 na casa do Slovan. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Batumi, vem de 4 vitórias seguidas e um empate. A equipe do Slovan Bratislava jogando fora de casa vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no empate em 0 a 0 na casa do Slovan Bratislava. As odds estão marcando aqui a 2,40 para a equipe da casa, 2,80 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui em casa com empate. Vamos ver aqui o retrospecto jogando em casa da equipe do Batumi. Ele vem aqui numa sequência de bastante vitórias e alguns empates. A sua última derrota jogando em casa foi contra a equipe do Sivasspor em 2021. Vou deixar aqui como segunda opção de aposta, casa com empate. Passando para a próxima tip, na partida entre Soligorsky da Bielorrússia e Maribor da Eslováquia. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Soligorsky vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Maribor jogando fora de casa vem de 4 vitórias e uma derrota. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no 0 a 0 na casa do Maribor. As odds estão marcando aqui a 2,45 para a equipe da casa, 2,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta na linha de under, abaixo de 3 gols e meio. Se você for mais agressivo, você pode pegar também abaixo de 2 gols e meio. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Soligorsky, bateu abaixo de 3 gols e meio em todos os jogos. A equipe do Maribor jogando fora de casa bateu abaixo de 3 gols e meio em 2 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Maribor com empate. Passando para a próxima tip, na partida entre Ferencváros da Hungria e Tobol do Cazaquistão. No primeiro jogo bateu 0 a 0 na casa do Tobol. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Ferencváros foram 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe do Tobol jogando fora de casa foram 3 derrotas, um empate e uma vitória. No último jogo marcado entre as equipes, como detalhei, bateu 0 a 0 na casa do Tobol. As odds estão marcando aqui a 1,33 para a equipe do Ferencváros. Esse é o palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, Ferencváros para vencer. Como segunda opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Ferencváros, bateu acima de 2 gols e meio em 4 oportunidades. A equipe do Tobol jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 2 gols e meio em todos os jogos. Como primeira opção de aposta, Ferencváros para vencer. Como segunda opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Passando para a próxima tip, na partida entre Cluj da Romênia e Punit da Armênia. No primeiro jogo bateu 0 a 0 na casa do Punit. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Cluj vem de 1 derrota e 4 vitórias. A equipe do Punit jogando fora de casa vem de 3 empates e 2 derrotas.
No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no 0 a 0 na casa do Punit. As odds estão marcando aqui a 1.25 para a equipe do Cruz. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Cruz para vencer. Passando para a próxima tip, na partida entre Goiás e Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, oitava de finais, jogo da volta. No jogo da ida, ficaram empatados em 0 a 0 com o mando de campo do Atlético. Vamos ver que nos últimos 5 jogos da equipe do Goiás, foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no 0 a 0 no jogo da ida pela Copa do Brasil na casa do Atlético. As odds estão marcando aqui a 2.87 para a equipe da casa, 2.60 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta na linha de under, abaixo de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, nos confrontos diretos, bateu abaixo de 2 gols e meio em 4 oportunidades. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui fora com empate. Vamos pegar aqui o retrospecto entre as duas equipes. Cômodo de campo do Goiás, foram 4 vitórias para a equipe do Atlético e 1 vitória para a equipe do Goiás. Eu vou deixar aqui como segunda opção de aposta fora com empate. Passando para a próxima tip, na partida entre Ceará e Fortaleza pela Copa do Brasil, jogo da volta. No jogo da ida, a equipe do Fortaleza venceu por 2 a 0. Vamos ver que nos últimos 5 jogos da equipe do Ceará foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Fortaleza nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 empates. No último jogo marcado entre as equipes, no jogo da ida, o Fortaleza venceu por 2 a 0. As odds estão marcando aqui a 2.30 para a equipe da casa, 3.30 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, a casa com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, acima de 1,5 gol. Agora pelo Campeonato Colombiano, na partida entre Once Caldas e La Equidad, vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Once Caldas, foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do La Equidad nos últimos 5 jogos fora de casa foram 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo marcado entre as equipes, o Once Caldas venceu fora de casa por 2 a 1. As odds estão marcando aqui a 2.10 para a equipe da casa, 3.80 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Once Caldas, ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do La Equidad nos últimos 5 jogos realizados ambas marcam apenas em 2 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol. Voltando pela Copa do Brasil, na partida entre Flamengo e Atlético Mineiro, no jogo da ida, a equipe do Atlético venceu jogando em casa por 2 a 1. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Flamengo foram 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos fora de casa foram 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. No último jogo marcado entre as equipes, o Atlético venceu jogando em casa por 2 a 1 no jogo da ida. As odds estão marcando aqui a 2.0 para a equipe do Flamengo, 3.75 para a equipe do Atlético Mineiro. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta mais arriscada, o Flamengo para vencer. Passando para a próxima tip, na partida entre Santos e Corinthians pela Copa do Brasil, jogo da volta. No jogo da ida, a equipe do Corinthians venceu jogando em casa por 4 a 0. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Santos, foram 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Corinthians nos últimos 5 jogos fora de casa foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no 0 a 0 na casa do Corinthians. As odds estão marcando aqui a 2.20 para a equipe do Santos, 3.50 para a equipe do Corinthians. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, Santos para vencer. Acredito que o Santos vence essa partida. O Corinthians para esse jogo, até perdendo por 3 gols de diferença, ele está classificado para a próxima fase. Não vejo tanta ambição do Corinthians vencer essa partida. Vou deixar aqui Santos para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês na linha de gols acima de 1,5 gol. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Júnior Barranquilla e Atlético Nacional pelo Campeonato Colombiano.
Vamos ver que nos últimos 5 jogos da equipe do Júnior Barranquilla jogando em casa, foram 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe do Atlético Nacional jogando fora de casa, foram 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. No último jogo marcado entre as equipes, o Atlético venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1,85 para a equipe da casa, 4,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos da equipe do Júnior Barranquilla jogando em casa, bateu acima de 1,5 gol em 4 oportunidades. A equipe do Atlético Nacional nos últimos 5 jogos fora de casa bateu acima de 1,5 gol em 2 oportunidades. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, nos confrontos diretos, bateu 1,5 gol em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui Atlético Nacional fora com empate. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para essa quarta-feira, 13 de julho. Peguei aqui na tripla de 1,5 gol, Cruz e Punte acima de 1,5 gol. Dinamo Batumi e Slovan Bratislava acima de 1,5 gol. E Ferencváros e Tobol acima de 1,5 gol e gerou um DD de 2,32. Simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$232. Peguei aqui para vocês uma duplinha também de acima de 1,5 gol, Flamengo e Atlético Mineiro. E Santos e Corinthians gerou um DD aqui de 2,02. Simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$202. E uma duplinha aqui mais arriscada, você pode pegar aqui o inverso, Flamengo para vencer e Santos para vencer. Gerou um DD aqui de 4,40, simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$440. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!